Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos continuar conversando sobre os campos vetoriais em três dimensões. No último vídeo, eu terminei mostrando um exemplo sobre uma espécie de função identidade, onde em um ponto de entrada x, y, z, nós temos como saída um vetor que também é x, y, z. Agora, eu quero te mostrar um exemplo um pouquinho mais intrincado. Então, para isso, eu vou me livrar desse campo vetorial aqui. Nesse exemplo, a componente x do vetor terá uma saída igual a y vezes z. A componente y terá uma saída igual a x vezes z. E a componente z terá uma saída igual a x vezes y. Eu vou apenas mostrar aqui esse campo vetorial para depois a gente começar a sentir como a função que acabei de escrever se relaciona com os vetores que você está vendo. Perceba que alguns dos vetores estão apontando para fora da origem, enquanto que outros estão apontando para a origem. Sendo assim, como podemos entender esse campo vetorial em termos da própria função? Bem, um passo bom é apenas zerar uma das componentes. Nesse caso, eu vou escolher a componente z, que tem uma saída igual a x vezes y. Fazendo isso, eu meio que começo a entender o que está acontecendo. A componente z representa o quanto o vetor está apontando para cima ou para baixo. Esse é o eixo z, e aqui temos o plano xy. Eu vou apontar aqui o eixo z na direção para fora da tela. Esse é o eixo x e esse é o eixo y. Os valores de x e y estão determinando completamente essa componente z. Sendo assim, eu vou aqui do lado de fora e desenhar o plano xy para ter uma referência. Eu vou colocar aqui o meu valor x e aqui o meu valor y. E aí, eu quero entender o significado do termo x vezes y. Não se esqueça que, para esse caso, quando x e y são positivos, o produto é positivo. E quando ambos são negativos, o produto também é positivo. Agora, se x for negativo e y for positivo, o produto é negativo. Da mesma forma, se x for positivo e y negativo, o produto também será negativo. O que isso significa é que, em termos do nosso campo vetorial, é que quando estamos nesse primeiro quadrante, os vetores tendem a apontar para cima na direção z, e o mesmo acontece aqui no terceiro quadrante. Mas nos outros dois quadrantes, eles tendem a apontar para baixo. Então, vamos nos concentrar aqui no primeiro quadrante e tentar ver o que está acontecendo. Você vê como essa ideia se aplica a esse vetor, e a esse aqui também. E todos eles geralmente apontam para cima. Eles têm uma componente z positiva. Isso parece estar de acordo com o que estávamos prevendo. Considerando que aqui corresponde o quarto quadrante do plano xy, a componente z de cada vetor tende a ficar apontada para baixo. Claro, eles estão fazendo outras coisas em termos das componentes x e y. Não é apenas a ação da componente z, mas agora estamos apenas focando essa ideia de cima e baixo em relação ao eixo z. Agora, se você olhar aqui no terceiro quadrante, eles tendem a apontar para cima. Isso corresponde ao fato de que x vezes y será positivo. E quando você olha para eles, tudo começa a se alinhar dessa forma. Pelo fato de ter escolhido uma função bastante simétrica, você pode imaginar fazendo isso com as outras componentes também. Se você analisar a componente y aqui, verá que ela está em termos de x e z. E se você analisar a componente x, verá que ela está em termos de y e z. E repare que tudo aqui é muito semelhante para entender quando a componente x de um vetor tende a ser positiva, como aqui em cima, ou quando for negativa, como aqui. E também quando a componente y do vetor tende a ser negativa ou quando a componente y tende a ser positiva. No geral, é uma imagem muito complicada de se olhar, mas se você for montando lentamente, peça por peça, você vai conseguir compreendê-la. E assim como os campos vetoriais bidimensionais, o tipo de coisa legal para fazer é imaginar que isso representa um fluxo de fluido. Então, você pode imaginar como talvez o ar ao seu redor, fluindo em direção à origem aqui ou fluindo para fora da origem aqui, tendo uma espécie de rotação por aqui e várias outras coisas também. Mais tarde, no cálculo de múltiplas variáveis, você vai aprender sobre várias maneiras de estudar apenas a própria função e apenas as variáveis, e ter uma ideia de como o próprio fluxo se comportaria.
mesmo que seja uma coisa muito complicada para se pensar, e até complicado de desenhar ou de usar um aplicativo gráfico para isso. Mas aí, apenas usando ferramentas analíticas, você pode obter resultados muito poderosos. Esse tipo de coisa é visto na física o tempo todo, porque você está pensando no espaço tridimensional, e não precisa ser apenas fluxo de fluidos. Pode ser um campo de força, como um campo de força elétrica ou um campo de força gravitacional, onde cada vetor diz para você como uma partícula tende a ser empurrada. À medida que a gente for avançando em cálculo com múltiplas variáveis, você vai ver diversos outros exemplos. Mas eu espero que tudo isso que a gente viu aqui te ajude a te dar uma pequena noção para saber como você pode ir juntando peça por peça para compreender algo como essa expressão meio complicada. Aproveitando o momento aqui, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!